Falta trabalho no Brasil para mais de 27 milhões e meio de pessoas. É o que mostra uma pesquisa divulgada agora de manhã pelo IBGE. Segundo o estudo, a fatia da força de trabalho que é subutilizada no país está no maior nível desde 2012. Esse levantamento considera os mais de 13 milhões de brasileiros que procuraram e não conseguiram emprego, também aquelas pessoas que poderiam trabalhar mais e também aquelas pessoas que desistiram de buscar emprego. A Narayana Borges tem os dados ao vivo para a gente, ela acompanhou a divulgação desse estudo no IBGE. Narayana, essa pesquisa mostra que a situação no mercado de trabalho ainda não está nada boa, tanto que a quantidade de pessoas que pararam de buscar emprego também é a mais alta dos últimos anos, né? Bom dia. Exatamente, Raquel, Aline, bom dia para vocês e também para quem está assistindo a audição das 10. Exatamente, olha, essa força de trabalho que desistiu, ela é uma força de trabalho em potencial, tentou, não conseguiu emprego e simplesmente desistiu. Hoje, como é que está esse número? São 4 milhões e 600 mil pessoas consideradas desalentadas, a maior taxa aí. Em 2014, se não me engano, foi a menor taxa, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas consideradas desalentadas. Como é que estão os números na prática? Vamos dar uma olhadinha na arte para a gente entender? Então, hoje a gente tem aí desempregados, desocupados, são 13,7 milhões de pessoas. A desocupação é maior no Nordeste, com quase 16%. Menor no Sul, com 8,5%. De subocupados, que são aqueles que trabalham menos de 40 horas por semana, querem trabalhar mais, estão disponíveis para isso, são 6 milhões e 200 mil pessoas. E aquelas que poderiam trabalhar, mas não conseguiram, são 7,8 milhões de pessoas, dando um total aí de 27,7 milhões de subutilizados. A gente tem um outro gráfico que a gente separou para o pessoal entender, daquelas pessoas que poderiam trabalhar, mas não conseguem. São 4,6 milhões de desalentados, sendo 3,2 milhões aí de pessoas indisponíveis que por algum motivo não conseguiram assumir um cargo, de trabalho. E, gente, olha esses outros números que chamam muita atenção. Esse primeiro trimestre de 2018 foi o segundo menor percentual de pessoas com carteira assinada, Teve o menor número de carteira, um dos menores índices de pessoas com carteira assinada dentro da área do trabalho, do setor privado, viu? E 10 estados apresentaram uma alta daquelas pessoas que passaram a trabalhar por conta própria. O destaque vai para o Maranhão e também para a Bahia, viu, Raquel e Aline? Pois é, Narayana, a gente vê então a frustração do brasileiro diante da falta de oportunidade, Se trabalha menos do que gostaria, do que poderia, e o dinheiro entra menos também. Muito obrigada por trazer esses números completos aí divulgados pelo IBGE hoje. A gente continua falando sobre esses números do IBGE que mostram aí que o mercado de trabalho ainda está muito devagar no Brasil. A gente fala sobre isso agora com a nossa Juliana Rosa, que fala ao vivo da nossa redação aqui em São Paulo. Ju, que número, mais um número ruim, Ontem você trouxe um número ruim, hoje mais um. Desemprego está aí, uma das metas não alcançadas pelo governo federal. Como é que os analistas avaliam esse momento do emprego, Ju? Melhora ainda este ano? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia para Raquel, bom dia você que acompanha a edição das 10. Os números também estão decepcionando os próprios especialistas em mercado de trabalho que previam um ano melhor do que está acontecendo. O mercado de trabalho acompanhando a fraqueza da economia. A gente falou aqui do número ontem do dado do Banco Central mostrando que, pelo indicador de atividade econômica do Banco Central, a economia brasileira encolheu no primeiro trimestre em relação ao final do ano passado. Então, se a economia está fraca, não vai ter a abertura de vagas, os empresários não vão contratar. O que os especialistas estão chamando a atenção é o seguinte, que eles esperavam que esse ano pudesse ter uma criação bem mais forte. Esse ano eles dizem que vai haver ainda a abertura de cerca de 1,5 milhão de vagas de trabalho no Brasil, mas o número do desemprego mostra mais de 13 milhões de pessoas desempregadas. E o número de hoje mostra quase 28 milhões de brasileiros subutilizados, Ou seja, lembrando que são 3 grupos, são as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que estão empregadas, mas trabalhando menos horas do que gostariam, e as pessoas que gostariam de trabalhar e não podem. Esses desalentados que chamam a atenção na pesquisa, o número recorde. Essas pessoas que estão sem trabalhar mais que gostariam, tem um monte de motivos. Tem as pessoas que não têm com quem deixar as crianças, os idosos, ou não têm qualificação, ou o trabalho mais perto fica muito longe de casa. E o que acontece é que acaba não valendo a pena para muita gente sair de casa para ganhar um salário baixo e também ter que contratar alguém para poder cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, quando a crise ainda está difícil, esse número de desalentados costuma aumentar realmente. Esse dado de hoje
faz esse retrato, o número de carteiras de trabalho assinado continua caindo e esse número de subutilizado crescendo tem muito a ver com o número de pessoas que estão trabalhando menos horas, porque a maior parte, aí, quase que todo mundo que conseguiu emprego do ano passado para cá foi emprego informal, sem carteira. Então, as pessoas estão recebendo, normalmente, no trabalho informal, salários menores do que elas tinham antes da crise. Então, quando o IBGE pergunta, você gostaria de trabalhar mais? Você acha que trabalha o número de horas suficiente? E as pessoas respondem que não, que gostariam de trabalhar mais horas, de ter uma oportunidade melhor de emprego. Então, é mais um dado aí que reflete essa fraqueza da economia e mostra muito claramente o seguinte, a economia, ela está crescendo ali muito devagarzinho, mas não tem força para poder criar emprego para valer, porque não tem investimento. A economia, o que cresce, um pouco que cresce, tem a ver com um pouco de consumo, mas consumo não sustenta um crescimento forte de uma economia. O professor José Pastore estava me falando isso. Olha, para a gente ver mercado de trabalho realmente criando muita vaga, tem que ter investimento, tem que ter expansão de fábricas, construção e tudo isso ainda muito parado. Professor, também outro professor que eu estava conversando agora, José Márcio Camargo, que é especialista em emprego, ele estava me falando o seguinte, olha, eu esperava que o mercado de trabalho com carteira assinada fosse melhor. Ainda acho que vai gerar umas 500, 600 mil vagas com carteira esse ano. É bom lembrar que agora que o mercado de trabalho começa a melhorar, normalmente, o início de ano é mais fraco mesmo, né? Tem dispensas de trabalhadores temporários, agora maio, junho, que começa a ter as contratações das indústrias para a produção de fim de ano, mas com certeza, Aline e Raquel, esse dado decepcionou como todos os outros da economia brasileira. 28 milhões quase de brasileiros subutilizados, precisando de uma oportunidade de emprego, sem encontrar, é um número ainda dramático. Sem dúvida, né, Ju? E essa conta realmente não fecha, né? Como que a gente vai ter mais consumo, né, vindo das famílias, se as famílias não têm emprego, né? Não tem como acelerar, fazer rodar a economia, dependendo do consumo das famílias, se elas não têm dinheiro para consumir, realmente. Precisamos de mais investimento. Ju, obrigada.